Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal do Chuva Total. Hoje, que dia é hoje? Hoje é, terça-feira, e terça-feira você já sabe, chegou o programa mais aguardado, Momento do Hebraico, gente, para você aprender o Ivrit, a língua da escritura sagrada, o hebraico. Então abra o seu coração para mais uma vez estudarmos essa maravilhosa língua através de leituras de textos. E nós estamos na segunda temporada do Momento do Hebraico. E a segunda temporada, você sabe muito bem, que nós estamos estudando as Meshalim, as parábolas de Yeshua, que cada uma é mais interessante, mais agradável, mais instrutiva do que a outra. São maravilhosas. Então, além de você aprender o hebraico, de aprender as palavras em hebraico, de aprender a ler os textos em hebraico, você também aprende muito sobre escritura sagrada. Com muitos ensinamentos que realmente restauram a nossa alma. Então, abra o seu coração. Acabei de chegar do trabalho, estou muito cansado, mas eu não poderia jamais deixar de ensinar a vocês esta parábola nessa noite. Esse programa tinha que acontecer. Então, vamos lá. O cabelo não está muito alinhado, mas para o Hashem, esqueça o meu cabelo e foquem apenas nas letras hebraicas. Vamos lá. 13ª parábola de Yeshua. 13ª. Número 13. Parábola número 13. Não sei quantas eu vou trazer para vocês na segunda temporada, tá? Não sei. Não sei se 15, se 20. Logo nós teremos a terceira temporada do Momento do Hebraico. Mas estou selecionando assim as que eu julgo ser mais impactantes para vocês. E com palavras, eu também observo as palavras, né? Palavras novas, sempre com palavras novas, para que vocês possam aprender. Essa é a 13ª parábola, 13ª. E agora nós vamos ver a parábola dos dois filhos. A parábola, deixa eu só corrigir aqui a câmera, pronto. A parábola dos dois filhos. Essa é a parábola que nós vamos estudar através da leitura do texto que está em Matitiahu, Mateus, capítulo 21, verso 23. Matitiahu, capítulo 21, verso 23. Eu vou começar do verso 23 para a gente ler o contexto. Através do contexto, você vai entender esta parábola do que se trata. Só dá para entender as parábolas dessa maneira, dessa forma. Então vamos lá, gente. Atenção. Vaiavô, e chegou, tá falando de Yeshua, e chegou, El HaMikdash, e chegou para o templo. Mikdash em hebraico, na verdade, significa santuário. Chegou ao santuário, mas é óbvio que está falando que santuário é esse? É o templo. É o templo. Que estava, né? Que não existe mais o templo, só o local. O Monte Moriá. As tribos iam peregrinar em Jerusalém, e subiam ao Monte Moriá para adorar, para servir ao Eterno, através dos momentos, dos encontros marcados, das festas, dos moedim do Eterno. Em especial, 3 vezes no ano que era requerido de cada israelita peregrinar e subir a Jerusalém para celebrar ao Eterno Pesach, Shavuot e Sukkot. Esses 3 momentos eram festas de peregrinação. Então, Yeshua, sendo da Galileia e indo em direção ao Beit HaMikdash, a casa da santidade, se bem que você tem que entender que jamais nenhuma dessas pessoas, seja quem for, poderia entrar
propriamente dito, no templo. Ninguém entrava no templo, com exceção do sumo sacerdote, com exceção do sacerdote e do sumo sacerdote, do sacerdote que estava presidindo aquele momento. Apenas um sacerdote era sorteado através das turmas para, durante 15 dias, servir ao Eterno dentro do templo. Somente ele poderia estar ali e o sumo sacerdote. As demais pessoas, o lugar mais próximo que elas poderiam chegar era exatamente no altar de juízo, ou no altar de sacrifício, ou no altar de bronze, Mizbeach Neroshet, o altar de bronze, para oferecer os seus sacrifícios. As pessoas ficavam nos pátios, né? Nas colunatas, as pessoas ficavam ao redor do templo, as pessoas ficavam nas entradas, nas portas que davam acesso ao pátio, onde ficavam as multidões. Existia também piquetes que delimitavam a entrada ali apenas de pessoas circuncisas. Até ali poderia ir qualquer pessoa, mas um pouco mais à frente, somente pessoas circuncisas. Inclusive, nenhum incircunciso poderia, inclusive, oferecer um sacrifício no altar, porque se passava além da marcação, tudo isso. Então, quando se fala que foi para o templo, não existia isso. A ideia de templo que as pessoas têm hoje em dia é totalmente diferente do que realmente foi o templo, tá? O templo era exclusivamente, propriamente dito, o interior do templo era exclusivo para o sacerdote e para o sumo sacerdote. Quando eu falo sacerdote no singular, porque apenas um sacerdote poderia estar no templo. Os demais ficavam fora do templo. Não se podia entrar 1000 sacerdotes no templo. Isso era proibido, para não ter bagunça. Era só um sacerdote. E o sumo sacerdote que ia em determinadas épocas festivas, especialmente na festa de Yom HaKippurim, para ele ir até o Santo dos Santos e ali no Santo dos Santos oferecer o incenso ali diante da Arca da Aliança e pedir perdão ao Eterno pelo povo de Israel. Bom, vamos lá. E chegou para o santuário, para o templo, Vaigishu, e se aproximou, ou se aproximaram, Elav, dele, Rashei Akonim, os cabeças dos sacerdotes, os principais dos sacerdotes. Vamos lembrar pelo menos um que está na lista dos principais sacerdotes? Alô? Hein? Yosef Bar Caiafa. Yosef Bar Caiafa, também conhecido como Caifás, quando se passa do hebraico para o grego, do grego para o português. Yosef, que traduzem como José, Bar, filho, Caiafa. Então perceba que o nome dele não era Caifás. Caiafa era o nome do pai dele. O nome dele, do sumo sacerdote, era, alô, hein? Caiafa, Yosef. Yosef. Caiafa, o nome do pai. Yosef Bar Caiafa. Yosef, filho de Caiafa. Então, esse é marcante. Também nós temos o velho. O velho que colocou toda a sua família para ter sacerdotes. Foi realmente ele, através de Roma, que colocou ele no poder. Ele dominou e expulsou todos os outros sacerdotes das outras turmas. Ele acabou com as turmas. E as turmas passaram a ser apenas os filhos dele. E o genro dele, que era exatamente o Yosef Bar Caiafa, que era genro dele. Ademais, ele colocou todos os seus filhos um atrás do outro, mas nunca largava o osso. Porque mesmo os filhos dele presidindo, ele sempre, o Hanan, também
quando passa para o grego, do grego português, fica Anás, Hanan. Ele era sempre consultado, mesmo velho, ele aparece também nos evangelhos como uma figura importante. Esses sacerdotes, que eram, na sua grande maioria, extremamente corruptos e ligados à política, à religião e ao dinheiro, todos eles, não dá certo isso. Sacerdote não tem que ser ligado a dinheiro, como diz a Escritura Sagrada. Não pode ter herança. A herança tem que ser só o eterno e ponto final. E viver da ajuda das tribos. Mas esses não. Esses tinham casas, mansões, carruagens, muito dinheiro e escravos. Até escravos eles tinham. Escravos, como descreve o próprio Evangelho. Os Evangelhos descrevem os escravos de Yosef Bar Caiafa. Então, ricos, milionários, ligados a Roma, ligados ao poder, ligados ao governo e extremamente religiosos. E ganhavam, além de tudo que ganhavam, todo prestígio, ainda ganhavam muito dinheiro em relação às ofertas, porque eles tinham um negócio extremamente lucrativo com os que vendiam, os que trocavam, os cambistas, que trocavam as moedas dos romanos pelo shekel do tabernáculo, do Beit HaMikdash, do santuário. Então não se podia oferecer moeda romana, não se podia comprar animais lá para o sacrifício com moeda romana, mas muita gente vinha de fora e o único dinheiro que tinha era o dinheiro circulante da época, que era o dinheiro dos romanos. Então, como se fazia? Existia a moeda do templo, o shekel, a moeda santa, entre aspas, e que os cambistas faziam a troca. Já ganhavam dinheiro nisso. Outro detalhe é na venda também dos animais. Muitas pessoas traziam animais de fora, vinham da Galiléia e queriam sacrificar o seu próprio cordeiro. Mas, quando chegava lá, os sacerdotes macomunados com os vendedores simplesmente não aceitavam, colocavam defeito, mesmo que não existisse, mas se o sacerdote dissesse que aquele sacrifício tinha um defeito, quem é que iria discutir com a autoridade máxima, que era o sacerdote? Então como é que você fazia? O sacerdote dizia, vá lá nos vendedores e compre um animal para você poder oferecer aqui. Os animais deles já foram vistoriados e todos são próprios para o sacrifício. Eles faziam de tudo para o cordeiro não ser aceito. Quantos quilômetros esse cordeiro andou? Esse cordeiro andou 50 quilômetros com a gente. Mas sempre alimentado, com cuidado? Não. Aqui o nosso regimento aqui da casa diz que se o cordeiro andou mais de 5 quilômetros, ele inventava os regimentos, ele inventava, quando não tinha defeito, ele procurava um. E dizia pro ofertante, você dá esse cordeiro que não é aceito como entrada e paga a diferença lá pro cambista. O cambista vai pegar esse cordeiro e utilizar para alimentação. Ou vender para um criador. E aí você não sai perdendo. E a pessoa fazia, não tinha escolha. E aquele mesmo cordeiro que não tinha sido aceito anteriormente, agora na mão dos vendedores, agora era aceito pelo sacerdote. Ganhava o tempo inteiro. Quando chega Yeshua e denuncia tudo isso, essa corrupção, esse absurdo, essa roubalheira, o ódio fervilha dos sacerdotes. Os sacerdotes são os que mais odeiam Yeshua. O povo não odeia Yeshua. Muito pelo contrário, o povo ama Yeshua. O povo ama ouvi-lo. O povo ama aprender com ele, porque ele ensina com autoridade. Muitos dos fariseus, a mesma classe dele, tinham inveja dele. Por quê? Porque eles não tinham a quantidade de discípulos ou seguidores ou pessoas que paravam para ouvi-lo e relatos de sinais e prodígios como esse homem da Galiléia tinha. Então muitos tinham inveja, mas não a ponto de querer matá-lo.
Os saduceus não ignoravam Yeshua completamente. Por quê? Porque Yeshua era um paruxa, um fariseu, que ensinava sobre ressurreição dos mortos. Algo totalmente contrário para os saduceus. Então eles ignoravam Yeshua. Eles não tinham absolutamente nem de bom nem de ruim com Yeshua. Eles não queriam saber de nada, de nenhum mestre, de nenhum rav, de nenhum professor, de nenhum moré que ensinasse sobre ressurreição dos mortos. Yeshua ensinava. Portanto, eles não tinham absolutamente nada contra Yeshua. E nem a favor também. Eles não queriam saber. Quem realmente tinha planos para matá-lo, quem realmente queria tirá-lo de cena, era aqueles que Yeshua tocou na ferida, tocou no bolso. Os sacerdotes. Porque os cambistas, os vendedores, eles eram apenas funcionários, empregados dos sacerdotes. Os peixes grandes eram os sacerdotes, que já eram uma quadrilha assaltando a nação, já há muito tempo, desde Hanan. Ok? Esse é o pano de fundo. Vamos lá. Vai Gashu e se aproximaram Elav dele, Rashei HaKohanim, os cabeças dos sacerdotes, Viknei Ha'am, e anciãos do povo, junto com os sacerdotes, aqueles puxa-saco, sabe puxa-saco de líder religioso? Pronto. Beodô Melamed Laam, enquanto ensinava ao povo. O que Yeshua estava fazendo lá? Ensinando Torá ao povo. Na área do templo, não dentro do templo, como eu expliquei no começo, impossível. Na área do templo, no pátio, ensinando Torá. Estão lá para oferecer sacrifício, para isso, para aquilo, para uma festa. E Yeshua está lá ensinando, falando sobre Torá, sobre profetas, os escritos, especialmente a Torá. Vai Omeru, os sacerdotes. Preste atenção. Be'ezé Rishion Atá Ose Ele Be'ezé, com qual Rishion é permissão. Com qual permissão? Atá é tu ou você, ele faz isto. Com qual permissão tu fazes isso? Quem te deu essa permissão? Para quê? Para ensinar o povo aqui. Por que, gente, o sacerdote está falando isso? É algum absurdo ensinar a um outro ser humano? Não. Mas na área do templo, isso é um dever dos sacerdotes. Então isso é mais uma coisa, mais um item que deixa os sacerdotes mais chateados com Yeshua ainda. Por quê? Qual o dever dos sacerdotes? Está na Torá. Ensinar o povo e cuidar dos interesses do povo, além de receber o povo para o sacrifício. Porém, chegou um período que esses sacerdotes, picaretas, malandros, que só pensavam em dinheiro, que só pensavam no bem-estar deles, só se preocupavam com uma coisa: com o sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício dava dinheiro, ensinar não. Que o sacerdote não podia cobrar para ensinar o povo, era obrigação dele. Mas o sacerdote cobrava no sacrifício, porque o sacerdote ganhava quando se trocava o dinheiro, fazia o câmbio, e quando se tinha a questão das ofertas. O sacerdote ganhava dinheiro, e muito dinheiro.
Então, para ele, o que interessava era isso. Ele não queria ensinar o povo. Então, quem é que ficou com esse papel de ensinar o povo? Quem? Os saduceus não querem ensinar ninguém. Nunca foi papel dos saduceus e eles nunca quiseram se meter com o povo. O saduceu não gostava de povo. Os saduceus eram os homens mais ricos. Eles tinham conhecimento, mas queriam só para si. Não que tinham nojo do povo. Chamavam de Am-Haaretz, povo da terra, povinho. Só uma classe, a outra classe que existia na época, os Yahud, os essênios, eles não queriam se juntar com ninguém. Parece que já desde essa época já existia o Covid, que eles não queriam aglomerar. Eles só queriam ficar com eles mesmos, só com quem era essênio, com quem era filho da luz. Alô, filhos da luz. Os outros eram filhos do mundo, então esses filhos do mundo, se você tiver contato, vai se contaminar. Então ficavam lá os queridinhos no deserto. O único grupo que se preocupava com o povo, e por isso o povo o amava, eram os, como já vimos, os perushim, os fariseus. E alguns sofirim, alguns escribas que eram ligados mais aos fariseus. Mas a maioria dos escribas eram ligados aos sacerdotes e aos saduceus, saduquim. E o sacerdote também ganhava com os escribas, que existia um comércio de venda de rolos da escritura sagrada. Nada demais você vender, porque é um trabalho, você ter que transcrever. Você às vezes ficava um ano fazendo isso, mais do que justo. Porém, tudo isso era feito junto com os sacerdotes, tudo isso era organizado junto com os sacerdotes. Os sacerdotes arranjavam clientes para esses soferim, esses escribas, e ganhavam também comissão, troquinho. Alô, hein? Era muito dinheiro, gente. Então chega um mestre da Galiléia, um galileu, né? E começa a bagunçar o jogo deles, começa a bagunçar a vida deles. E onde mais dói? No bolso. E aí, como já estavam chateados com ele, querendo matá-lo, já organizando para matá-lo, como diz a Escritura, agora vê ele ensinando uma tarefa que eles deveriam fazer. Realmente, quem deveria estar fazendo isso são sacerdotes. Aqueles que não estão presidindo lá no templo. Ele não ia poder ensinar ninguém, porque ele tinha que estar lá colocando óleo nas lâmpadas, tal. Mas e os outros milhares de sacerdotes? Cadê? Eles deveriam estar atendendo o povo, atendendo grupos, explicando o que as pessoas queriam saber naquele momento. Primeiro, o significado da festa que estavam participando. Como a gente faz aqui na Teixuvá. Explicar, olha, a festa significa isso, é assim que se celebra, você vai ter que levar um sacrifício hoje, é assim, tal. Como é que faz? Tem uma fila? Tem uma fila, é organizado, é um por vez, só pode fazer um sacrifício por vez. E o sacrifício é assim. Você deve fazer isso. Para essa festa, para esse sacrifício, deve ser um cordeiro, ou deve ser um bezerro, ou deve ser isso, deve ser aquilo. Dizia, o sacerdote instruía o povo. O povo também tinha algumas perguntas do dia a dia, dúvidas sobre a Escritura, também tiravam com os sacerdotes. Então, a área do templo era mais para o sacrifício. Então, a maioria das dúvidas eram em relação ao sacrifício, ou em relação à festa que estava sendo celebrada. E o sacerdote é que tinha a obrigação de ensinar, mas eles não ensinavam. Esses sacerdotes não ensinavam. Então, coube a quem ensinar o povo, que estava perdido, sem saber o que fazer? Aos mestres dos perushim, aos fariseus, que eram mestres. Yeshua era um deles. Não é só Yeshua que ensinava, eram muitos que ensinavam. Mas é claro que o que despertou a atenção dos sacerdotes, que foram em cima dele, os cabeças, porque o cabeça do sacerdote já está ligando para alguém que está ensinando o povo? Não. Ele não estava nem aí para o ensino do povo.
mas era Yeshua. E ele já estava mexendo com o lucro dos sacerdotes. Bom, eles estão utilizando, fazem uma pergunta dentro da legalidade. Quem te deu permissão? Porque quem é que poderia dar permissão para alguém ensinar lá? Os sacerdotes. A área do templo pertence aos sacerdotes. São eles que delimitam tudo, que organizam tudo, que determinam tudo. Então quem te deu? Com qual permissão? Com qual permissão tu fazes isso? Tu estás fazendo isso? E também perguntam, o Minatan, e quem te concedeu Lechá para você? E quem concedeu para você, ao pé da letra, o Mi e quem Natan, presente ou conceder, Lechá para você. E quem concedeu para você, Harishion, Rishion é permissão. Algumas traduções trazem autoridade. Não tem problema traduzir autoridade, mas aqui, gente, autoridade é outra palavra. A autoridade está mais ligada a Gevura. Poder, autoridade. Aqui é Rishion, ou seja, permissão. É a melhor tradução para o português para se encaixar. E quem concedeu para você esta permissão? Harishion Hazé, esta permissão. Hein? Yeshua, que não tinha papa na língua, e muito sábio, como era praxe entre os perushim, entre os fariseus, o sábio é aquele que responde uma pergunta com outra pergunta. Essa é a forma mais sábia de você responder uma pergunta difícil. Porque a pergunta que os sacerdotes fizeram é muito difícil para ele responder. Quem é que deu para ele essa permissão? Né? Quem foi o sacerdote que deu? Ou quem foi a autoridade que deu? Quem foi a autoridade? Foi uma autoridade romana? Foi uma autoridade judaica? Foi uma autoridade sacerdotal? Quem te deu essa permissão? Vaia'an Yeshua, e respondeu Yeshua, Vaiomer Aleihem, dizendo para eles, Eshal Mikem Gam Anohi. Uma pergunta de vocês também eu She'alá Ahat. Então, uma pergunta de vocês também eu perguntarei. E uma está no final aqui, ó, Ahat. Para o português, eu também tenho uma pergunta para vocês. Pronto, para traduzir, para ficar mais fácil de entender. Ve'im tagidu, e se me responderem, e se me contarem, melhor dizendo, tagidu, e se me contarem, li, para mim, e se contarem para mim, a resposta, Gam, também, Anohi, eu, Agid, Gid é contar, Agid, o Aleph é futuro, Agid, eu também contarei, Lahem, para vocês, Be'ezé, Rishion, Ani, Ose, Ele, eu também contarei, com qual permissão eu faço isso. Eu faço também uma pergunta. Se vocês responderem, aí eu respondo. É muito sábio, né? Extremamente sábio. E ele, claro, vai fazer uma pergunta da mesma forma que eles fizeram uma pergunta difícil para Yeshua responder. E Yeshua não tinha como responder. Porque ele ia dizer o quê? Não, ninguém me deu, não. Eu estou aqui porque não tem ninguém para ensinar. E o povo está precisando saber. E eu tenho que ensinar. Eu sou um professor, eu sou um moré, eu sou um mestre. E eu tenho a obrigação de ensinar os meus alunos. E todo aquele que deseja aprender. Eles querem saber, eles precisam saber. Então eu vou explicá-los. Vou explicar sobre a festa. Vou explicar sobre o sacrifício. Não tem ninguém aqui do sacerdote para ensinar. Então, a resposta certa era essa. Mas é uma resposta difícil. Porque imediatamente eles iam dizer, mas aqui a obrigação é nossa.
Você tinha que nos perguntar, nos procurar e saber se podia. Então ele logo ia receber uma bombada, uma rebombada, uma bucha, como se fala aqui, um abacaxi, uma cebola. Mas ele, muito sábio, ele faz uma pergunta extremamente difícil para os sacerdotes. Ainda mais sacerdotes que eram totalmente saduceus. Todos eles, todos ligados às riquezas. E os saduceus, eles tinham um problema seríssimo com duas coisas: ressurreição dos mortos e techuvá, arrependimento. Esses dois assuntos são assuntos farisaicos, não dos saduceus e muito menos dos sacerdotes. Arrependimento, techuvá e ressurreição dos mortos, farisaico. Então Yeshua vai trazer um assunto sobre techuvá. Techuvá. Tevilat Yohanan, a imersão de Yohanan, ou seja, o Yohanan convidando os judeus para o arrependimento. Façam techuvá, produzam frutos de techuvá, produzam frutos que comprovem o arrependimento, a techuvá de vocês. Tevilat Yohanan, foi pela ordem de quem? Pela boca de quem? Ou seja, o convite de Yohanan para o arrependimento foi pela boca de quem? Pela ordem de quem? Haitá mitzvatá min hashamayim, tornou-se um mandamento dos céus, o arrependimento. Já teve lá, era o símbolo do arrependimento. Quando eles convidavam para descer as águas, que sempre os judeus sempre desceram, para fazer a purificação ritual, todo tipo de impureza tocou no cadáver. Tinha que ir para o mikve, se banhar e ficar impuro até o pôr do sol. Mas tinha que se banhar, tinha que se lavar. E eles já estavam acostumados com isso. A questão não é simplesmente descer nas águas, a questão é o arrependimento, que era dito antes de descerem. Opa, aqui não é para limpar a pele, não. Isso aqui é o símbolo, mas o que vocês têm que entender é que vocês precisam abandonar os pecados, voltar-se para o eterno, se arrepender e produzir frutos que comprovem a techuvá, o arrependimento. É isso que Yohanan falou. Pode ler. Qualquer tradução vai dizer isso. Claro que não com essas palavras que eu disse, que eu traduzi agora do hebraico. Então era um assunto que o sacerdote não queria falar. Porque duas coisas os saduceus não queriam ouvir falar: techuvá, arrependimento, e ressurreição dos mortos. Para os saduceus, eles são filhos de Abraão. São filhos de Abraão, acabou, não precisa fazer nada mais. Pode ser um marginal, pode matar, roubar, fazer qualquer coisa. Tá salvo. Por quê? Porque é filho de Abraão. Acabou. E para eles não tem negócio de salvação, porque eles não acreditavam em vida após a morte. Para eles, morreu, acabou. Era assim, saduquinho. Não acreditavam na ressurreição, não acreditavam no julgamento, no juízo. Para eles, o juízo, o julgamento era aqui na terra. Se você fez uma coisa errada, você vai pagar aqui na terra. Eles acreditavam assim. Que, de uma certa forma, tá certo. Tudo que você planta aqui, você colhe aqui também, tá certo. Mas, para eles, não existia esse negócio de arrependimento, não. A pessoa nasce já com o mal dentro de si. E não adianta, pode falar, pode pular, pode rodopiar, e não adianta, ele não vai se livrar do mal. E a pessoa que nascia boa, com sangue bom, ele vai ser bonzinho até o final da vida. Pode até dar uma derrapada, mas ele não vai pro lado do mal. Ele nasceu para ser bom. Era assim que eles acreditavam. Você conhece alguém que acredita assim? É descendente desses saduceus aí. E aí Yeshua traz uma pergunta muito difícil, que eles não tinham como responder. Teve lá de Yohanan, o arrependimento que Yohanan propôs para o povo judeu.
Até para aqueles que diziam, eu sou filho de Abraão. E Yohanan dizia, grandes coisas. Dessas pedras também pode serem suscitados filhos, que é a mesma coisa em hebraico, só em hebraico. Rak ivrit, bilvad ivrit. Pedras e filhos é a mesma palavra. Rabanim, os filhos, Avanim, as pedras. Um jogo de palavras interessante. Bom, é da boca de quem? Da ordem de quem? Tornou-se o mandamento dos céus ou Mibnei Adam, ou dos filhos do homem? Ou seja, o arrependimento a chuvar, o arrependimento genuíno é um mandamento do eterno ou é um mandamento dos filhos de Adão? Um mandamento de ser humano que não tem nada a ver com o eterno. Vai rihem Choquelim. Então eles pensaram Bedatam, no conhecimento deles, Lemor dizendo, no conhecimento deles, no cérebro deles, no intelecto deles, eles pensaram, rapaz, que sinuca de bico, que cilada. No mar, se dissermos minha chamai dos céus, e o mar dirás, Lanu, para nós, uma dua, e por que lo reemanitem lo? E por que não acreditaram, não confiaram nele? Porque vocês não acreditam em arrependimento. Então, se vocês estão dizendo que veio dos céus, que é um mandamento dos céus, o ser humano se arrepender, fazer chuvar, produzir frutos que comprovem o arrependimento genuíno. Se mentia, produza fruto que agora você não vai mentir mais. Fale sempre a verdade. Se roubava, produza fruto que você não rouba mais. Seja honesto até em 1 centavo. Então, não estou entendendo. Dos céus? E por que vocês não acreditaram? Hein? Alô? Agora, que era o que eles queriam responder. Ve'im no mar. E se dissermos, Mibnei Adam, dos filhos de Adão, dos seres humanos, Ireim Anarno et Ramon, nós temeremos, teremos medo, et Ramon, da multidão, Raam, do povo, Kikulam, pois todos. Eu digo, o povo amava Yeshua, amava Yohanan, amava os Perushim. Por quê? Porque eles se importavam com as pessoas, eles ensinavam as pessoas. Reshivu, consideravam, tinham em conta, Reshbon, conta, lembra? Semana passada vimos essa palavra, Reshbon. Eles tinham em conta Et Yohanan Lenavi. Eles tinham em conta que Yohanan, eles consideravam Yohanan Lenavi, por profeta. Então estavam na sinuca de bico entre admitir que veio do Eterno e, portanto, estavam completamente contrários a ele, e admitir que era dos seres humanos, como eles admitiam. Mas aí o povo ficaria contra os sacerdotes. Porque isso mexeria com o povo. Porque o povo sabia que precisavam se arrepender. Até porque o que eram os sacrifícios que eles estavam levando? Alô! Não era por arrependimento? Não era uma incongruência? Mas por que os sacerdotes que não acreditavam em arrependimento recebiam as ofertas? Primeiro porque eles recebiam de forma religiosa. Por muito tempo foi assim. E mais marcante para esses sacerdotes é a questão do né? Do dinheiro, do lucro. Então eles faziam aquilo de forma mecânica, sem, né?
o povo se emocionava, o povo chorava, o povo se arrependia, mas para eles aquilo tudo não passava de emoção. Só isso. Para eles não acreditavam nessas coisas. Hoje não deu tempo nem colocar na garrafinha, teve que pegar uma garrafa mesmo de água mineral. Fazer o quê? É assim mesmo. O importante é ter a aula. Preste bastante atenção. Vai a ano et Yeshua e responderam a Yeshua, vai ao Meru, dizendo: Lo yadaenu, nós não sabemos. A resposta. Vai Omer Alehem. Era a resposta que Yeshua queria. E disse para eles: Gam ani. Só que Yeshua não vai dizer, eu também não sei a resposta. Yeshua, ele não ia mentir. Ele sabia a resposta para dar para os sacerdotes. Ele diz, Gam ani, também eu, lo agid, não contarei, lachem, para vocês, be'ezer ishion ani ose ele. Eu também não contarei para vocês com qual permissão eu faço isso. Eu faço isso. Ele não disse, eu também não sei. Ele sabia que a permissão quem deu a ele para fazer isso foi o Eterno. Ensinar o povo, seja onde for. Só que, se ele dissesse, foi o Eterno que me deu essa permissão. Alô? Aí eles iam ficar mais furiosos ainda. Então Yeshua foi muito sábio. Colocou eles na parede, no lugar deles. Eles vieram com a lança para empurrá-la contra a parede. E Yeshua colocou um escudo e colocou 10 lanças em cima deles e empurraram totalmente na parede. Eles ficaram sem saída. Verso 28. E eu falo 10 lanças porque além disso que ele fez agora, desse contra-ataque que deixou eles, caladinhos. Alô. Ele ainda vai trazer uma parábola espetacular, que é agora que nós vamos adentrar na nossa parábola. E eu amo essa parábola, sabe por quê? Porque essa parábola fala de Teshuvá. E tudo que fala de Teshuvá é comigo mesmo. Eu amo esse assunto, é um assunto maravilhoso. E todo o povo da Teshuvá também ama. Porque o assunto Teshuvá está em toda a Escritura. E é o assunto mais importante. Arrependimento para nós é o assunto mais importante. Para o ser humano. Porque é a nossa alma. É a remissão da nossa alma. Que só acontece através do arrependimento genuíno. Não depende do Eterno. Depende de nós. Do nosso arrependimento. Aval, mas ma yahashov libichem. Mas o que imaginou o coração de vocês? O que será que está nesses coraçõezinhos aí? Alô? Eu acho que Yeshua falou nesse tom, né? Dessa forma. O que será que está nos coraçõezinhos de vocês, hein? Alô? Porque vocês disseram que não sabiam, mas o que será que está no coração de vocês, realmente? Aval! Maia Hashov Libichem, hein? Alô? Ishaya, havia um homem, velô, e para ele, Shnei Banim. Haviam 2 filhos. Olha, que parábola fantástica, gente. Vocês vão ficar... É muito simples, mas muito direta. 2 filhos. Vai avô El Ha'echad. E esse homem chegou para o primeiro, Vaiomer, e disse: Lecha beni, vá meu filho, vá avod e trabalhe, Hayom, hoje, et carmi, e trabalhe hoje a minha vinha, trabalhe a minha vinha. Podar, verificar se tem algum
algum inseto, alguma praga, se tem alguma parte da vinha que precisa de uma amarraçãozinha, se tem alguma parte que está exposta, se tem algumas vinhas, algumas videiras que não estão produzindo como deveriam, se tem alguma erva daninha que está atrapalhando, alô, uma série de coisas. Trabalhe hoje minha vinha. Vaiaan, e respondeu, Vaiomer, e disse, Lo Rafatsiti, não desejo. Eu não desejo. Eu não quero. Rafatseti, refetz em hebraico, é deleite, é querer, é desejar. Esse filho, ele foi... Atenção, gente. Isso é uma parábola, né? Porque qual filho que ia responder isso pro pai? Ainda mais naquela época, gente. Naquela época, isso é quase impossível, mas é uma parábola, né? Não é como hoje, né? Hoje em dia os filhos estão diferentes de como era antigamente. Antigamente os filhos respeitavam muito mais os pais do que hoje. Isso é verdade, né? Hoje em dia... As coisas estão bem mudadas, viu? Ainda existe, claro, da geração passada, de 30 anos para frente, para cima, que ainda pede bênção ao pai. Hoje mesmo me encontrei com minha mãe, pedi a bênção, né? Sempre. Se eu não pedir, tem alguma coisa estranha. Eu não consigo, eu acho que não vou conseguir nem dormir, né? Sempre que eu vejo meu pai, mesma coisa. Não só meu pai, minha mãe, mas meus tios, minhas tias, tudo. A minha filha também, a minha filha maior, a Sara, também sempre me pede a bênção. A menor, a gente ensina. Fazer o quê? Você pegar um revólver e colocar na cabeça pra falar. Alô? Não tem jeito, é assim. Refetz é desejo, deleite, querer, liberdade. Ratson Hofshi, livre escolha. Eu não quero, eu não desejo ir. De qualquer forma, temos que analisar o seguinte. Esse filho, ele está sendo sincero. Está falando a verdade. Eu não quero. Eu não desejo ir. Não é que ele não diz eu não posso. Ô pai, eu não posso, eu tenho isso, tenho aquilo. É assim que o ser humano faz, principalmente o brasileiro. Nós brasileiros. Nós temos um problema em dizer não. A gente foi ensinado desde novo a não dizer não a ninguém. A gente sempre diz não de uma outra forma. A gente faz... Vamos lá para casa pra gente conversar. Rapaz, eu até que queria. Mentira, ele não quer de jeito nenhum. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Aí inventa 1000 coisas. Vamos sair amanhã junto pra gente ir no restaurante, conversar, tal. Rapaz, bem que eu queria, mas eu tenho curso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nunca fala assim, não, eu não quero ir com você. Eu não quero ir para restaurante com você. Eu não quero ir na sua casa. Eu quero ficar na minha casa. Eu quero ficar com a minha família amanhã. Não, ele não fala assim. Ele fala o quê? Hein? Alô? Como é que ele fala? Não, eu vou ver. Eu te ligo. Eu te confirmo. Vou dar uma olhadinha na minha agenda. Não posso porque eu tenho isso, tenho aquilo. Não. O menino, o filho não falou isso. Eu não desejo ir. Vê a Hareihen. E depois disso... Nerpar. Ah, que coisa bonita. Se arrependeu. O arrependimento... Sabe, aquele desejo de voltar atrás,
voltar atrás, ele voltou atrás, alav libo, sobre o seu coração. Sobre o seu coração. Houve arrependimento no coração. Libo, que é onde realmente o arrependimento deve estar. Não na boca, mas no coração, na alma. Essa é uma parábola sobre Techuvá, que esse é o assunto, é o assunto que Yeshua trouxe. Techuvá. Ele não falou sobre ressurreição, ele falou sobre Techuvá. Que eram dois assuntos e ele pegou o sacerdote justamente no assunto de... Possivelmente essa festa era uma festa que se deveria entregar sacrifícios para arrependimento. Possivelmente festa de Pêssar. Pêssar, por exemplo. É uma festa para isso. Yom HaKippurim, pelo contexto, é Pêssar. Vai ele e foi. Disse que não queria ir, se arrependeu no coração e foi. O importante não é como começa, mas como termina. Começou dizendo que não queria ir. Começou dizendo que não queria, mas como é que ele terminou? Parou, Hashem. Se arrependendo e indo. Agora, enquanto o primeiro disse que não ia de jeito nenhum, vai avô e foi e chegou El Hasheni para o segundo, vai daber e falou cadavar, conforme a palavra, conforme a primeira, cadavar razé, conforme esta palavra. Ou seja, meu filho, hoje eu preciso que você vá trabalhar a minha vinha. Vaiaan e respondeu, isso ele está falando para os sacerdotes. E respondeu, Vaiomer, e disse, o que é que o segundo filho disse? Olha a palavra que Yeshua utiliza em hebraico, muito famosa na Torá. Hineni, estou aqui, estou pronto, pode mandar que eu faço. Adoni, meu senhor, ele não fala Avi, meu pai, Adoni, meu senhor. Velou e não halach, e não foi. Prometeu e não cumpriu. O importante não é como começa. Começou bem. Eu estou pronto, pai. Eu estou pronto, meu senhor. Olha o respeito que ele tinha pelo pai. Eu estou pronto, meu senhor. Mas não foi. O importante não é como começa, é como termina. Não é como começa, mas como termina. Não foi. O primeiro disse que não queria ir, não tinha desejo para ir, falou a verdade, mas se arrependeu e foi. E o segundo, eu vou, pai, tô aqui, tô pronto, pode mandar, tô indo agora, só vou arrumar minhas coisas. E não foi. Aí Yeshua pergunta, quem? Mishdeihem, quem dos dois? Presta atenção. Milê completamente cheio, completo. Milê ahar, quem dos dois completamente seguiu Retson, a vontade, Ratson Hofshi, a vontade aviv do seu pai. Quem seguiu plenamente a vontade do pai? Essa resposta é muito fácil. E Yeshua quer que a resposta seja fácil mesmo. Porque esse assunto não tem que ter rodeios. Tem que ser fácil para entender. Chuvá é fácil. As pessoas é que complicam. Vai ao Meru e disseram, Harishon, o seu primeiro, o primeiro. Vai Omer Aleihem e disse para eles, Yeshua. O que ele disse? Hein? Alô? Amém. Elohim Melech Neeman. Ele exalta o Eterno. Ele glorifica o Todo-Poderoso.
a fidelidade do Todo-Poderoso. Porque quem disse sobre essa parábola foi o Eterno, no profeta Yehezkel. Ele usa 2 filhos. Ele não fala sobre a vinha. Ele fala sobre os 2 filhos. Um que era justo e o outro que era ímpio. Mas o justo, no final, se perdeu. E o ímpio, no final, se arrependeu. Elohim melech neeman. Ani omer lachem. Elohim é fiel. Ani omer lachem. Eu digo para vocês que Hamorsim, uma das piores classes da época em Israel, os cobradores de impostos, já vimos isso em estudos passados, só você voltar à parábola do fariseu e do publicano. Verrazonot, e a pior classe para as mulheres, as prostitutas, os cobradores de impostos e prostitutas, Yadimu, olha uma palavra nova aqui, Yadimu, precederão, chegarão primeiro, se anteciparão, precederão, lavou a entrada, le malchut Elohim mikem, ao reino do Eterno do que vocês, ao reino de Elohim do que vocês. Porque esses grupos que são considerados os piores, são os mais propensos ao arrependimento. Eles se consideram pecadores. Esse é o primeiro passo para o arrependimento, se considerar um pecador, um transgressor, considerar o erro. Porque só se arrepende aquele que considera, que sabe, que confessa que errou. Mas os arrogantes, os prepotentes, os religiosos que acham que estão certos, que não fazem nada errado, pronto, vai se arrepender de quê? Que Yohanan, pois Yohanan, veio Alechem para vocês, Baderech Tzedaká, no caminho da Tzedaká, ajudar, fazer justiça no sentido de ajudar o necessitado. Um dos mandamentos mais recorrentes no Tanar. Velo reemanitem, e não confiaram, vocês não confiaram, não acreditaram. Lo, para ve hamorsim, ve ha zonot, e para os cobradores de impostos e prostitutas, para eles, quando vem Yohanan no caminho da Tzedaká, reeminu, acreditaram nele, confiaram nele. Até confiaram no que ele ensinava, no que ele estava propondo, o arrependimento. Até e vocês, reitem, Kolzot, e vocês viram tudo isso. Velo, e não Hashivotem, e não voltaram, e não se arrependeram, Elibichem, no coração de vocês, Le Ha'amin Lo, para confiarem nele. A parábola trata-se de arrependimento. O importante não é como começa, mas como termina. E para fechar com chave de ouro, eu falei que Yeshua se referia a essa parábola que o Eterno traz em Yehezkel, capítulo 33. Baruch Hashem. Vou ler bem rápido por causa do tempo, tá? Be'omri, quando eu disser Latzadik, para o justo, Hayo e Rié, vida viverás. Ou seja, certamente viverás. Por quê? Você está predestinado à vida. Por quê? Porque você é justo. Você pratica a justiça. Então está predestinado à vida. Verru, e ele, Batar al Tzidekato,
confiando sobre a sua justiça, tudo que ele praticou, ele confia nisso, ou seja, eu tô salvo e tô salvo. E aí, vê asa avel e pratica iniquidade. O que é que o Eterno diz? Preste atenção. Kol tzedekato, toda a sua justiça, lotizarna, zahor, não será lembrada. O importante não é como começa, mas como termina. O importante são as últimas obras. O hoje é o mais importante. O agora. O justo ontem. Agora tá o quê? Tá justo ou injusto? Tá justo. Pronto. Tá predestinado à vida. Mas se o justo amanhã começar a praticar iniquidade, não é mais justo. Agora é iníquo. Agora é ímpio. Pecador, transgressor, não é? O B avilou e na sua iniquidade, a Sabo, que ele praticou, e Amut, morrerás. O importante é como? Termina. Morreu na iniquidade. Mas praticou a justiça a vida inteira. E daí? A vida não se resume ao passado, se resume ao hoje. A vida se resume ao hoje. Não quero julgar ninguém. Não é meu papel. Mas vocês sempre observem. Artistas, jogadores de futebol, cantores, pessoas da alta sociedade, pessoas muito conhecidas, que fazem sucesso e são queridos por muitas décadas até. Mas se no final da sua vida fez alguma bobagem, tudo que ela fez anteriormente é apagado. Entendeu? Vocês têm muitos exemplos aí, eu não preciso estar falando, né? Vocês sabem de muitos exemplos disso. Tudo é apagado, tudo é esquecido. E o que fica são os últimos atos. Agora, da mesma forma que o Eterno fala isso para o justo, o Be-Onri, e quando eu disser Larachá para o ímpio, Mot Tamut, morte morrerás, Vechav, e ele faz chuva e ele volta, me ratatô do seu pecado, ve asa mishpat utsedaká, e começa a praticar juízo e justiça no sentido de ajudar até o necessitado, restituindo esse ímpio penhor, restituindo o que foi roubado, andando nos regulamentos da vida. Olha aqui, ó. Halach lebilti asot. Não, aqui em cima. Berrukot hachaim, nos regulamentos da vida. Halach, ele anda, ele caminha agora. Lebilti asot avel, não será lembrado as práticas de iniquidade. Raiô e rie, vida viverás, certamente viverás. Lo e amut. Ele não fez muita iniquidade no passado, mas agora só faz tzedakah, justiça, ajuda o necessitado, não rouba, não fala mais mal de ninguém, não transgride, pratica os mandamentos. O que ele praticou antes de injustiça será esquecido. Vida viverás, certamente viverás. Ele estava predestinado à morte, mas ele se arrependeu. Kol hatato asher hatá, todos os pecados que ele pecou, lotizahachna, não serão lembrados. Lo mishpat utsedaká asa, rayo irie.
pelo juízo e pela tzedaká que ele pratica, vida viverás, diz o Eterno. Entenderam? Essa parábola. O importante não é como começa, mas como termina. Vocês estão vindo a mim para me questionar o que eu estou ensinando, algo que vocês deveriam fazer. Porque essas pessoas precisam de arrependimento, essas pessoas querem arrependimento, e vocês não têm isso para dar para elas, porque vocês sequer acreditam. O importante não é como começa, mas como termina. O dia mais importante da sua vida, anote isso, é o agora, é o hoje, é o que mais importa, é o que mais conta, e é o que contará. Porque sempre haverá um agora enquanto você estiver vivo. Esse é o principal momento. É o momento que você tem que abrir os olhos e dizer, eu tenho que me preparar, porque pode ser meu último momento. E como é que eu vou me apresentar ao Eterno? Exatamente da forma que você terminar a sua vida. Ou seja, o seu último momento. Será que é com ódio no coração? Será que é com desejo de vingança? Com traições, adultérios, roubos, crimes? Pensa nisso. Ou com um coração que libera o perdão, que perdoa, que estende a mão para o necessitado, que não humilha as pessoas. Um beijo no seu coração. Pensa nisso. É muito importante. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Todos vocês. Todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Até o próximo Momento do Hebraico. Já está tarde. Então, vou me despedir de vocês. Só lembrando a vocês, quem ainda não teve o privilégio de adquirir este livro aqui, ó. Ele está no grupo do Telegram, aqui. Você pode acessar. Você tem esse livro, e-book, Shabat, ontem, hoje e eternamente. Vocês que estudam o hebraico bíblico, não tem nada melhor do que isso para vocês, ó. Por quê? Porque aqui vocês têm textos sobre o Shabat, na Torá, profetas escritos e escritos nazarenos, no Novo Testamento, como é chamado. E todos eles estão em hebraico, com transliteração e tradução. Você só não aprende hebraico se você não quiser. E além disso, você ainda aprende sobre a escritura sagrada, sobre o Shabat. Esse livro que a querida Raquel transcreveu dos nossos estudos, já está na 3ª edição. Eu acredito, nem recebi ainda a 3ª edição, já está a caminho. Eu acredito que todas as pessoas já pediram o que tinha que pedir da 3ª edição. Eu acho que já não tem mais nenhum exemplar. Mas você já pode, se você quiser, você pode pedir, porque é de acordo com os pedidos que eu farei uma nova remessa. A 4ª edição. É de acordo com os pedidos, tá bom? Então, não fique de fora. Se você quer ter impresso em sua casa esse livro, o valor é bem irrisório. É só o valor da impressão e do envio. A gente não ganha nada com isso. Ele custa R$50. Aqui está o e-mail para você enviar o seu endereço. E você também, se você quiser, já pode fazer o Pix. O Pix da Teshuvá Total é esse aqui, o e-mail. techuvatotal@gmail.com. Custa R$50 para o Brasil. Para o exterior, é só você me passar qual país que você quer, que eu passo para você. O correio não cobra muito caro para entregar livro. Então você passa qual país que você está, que eu mando para você com todo prazer, para você ter, tá bom? Observe um grupo do Telegram. Eu falei para vocês sobre a ajuda que nós precisamos enviar para o nosso querido More Haimson. Ele está esperando o seu primeiro filho, a Radassa. Tá? Beijo, meu amigo Haimson, meu irmão. Então, lá no grupo, ele colocou uma vaquinha. Eu pedi para ele fazer uma vaquinha para comprarmos fralda durante um ano para ele. Tá bom? Primeiro ano. Eu já tive 2, eu sei como é. A coisa mais difícil que tem é fralda. Gasta muita fralda.
entre outras coisas também. Então, se você puder ajudar, por favor, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração, na sua linda alma. Um grande abraço para todos. Até o próximo Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Pessoal, vão dormir, viu? Vão dormir, já tá tarde. É sério, eu tô aqui. Eu não sei como eu consegui fazer esse estudo hoje. Eu tava muito cansado. Na verdade, eu tô muito cansado. Hoje foi um dia muito difícil. Eu peço a vocês, olha, nos ajude em oração. Ore por nós. Ore pelo professor Marcos Felipe, pelo professor Raimes, pelo professor Daniel, Leniel, pelo professor, pelo menino, o menino Renato de Prínsio também, a Morá Kessia, lá da Noruega. Ore por nós, professor Márcio e todos os futuros professores também que estão para vir também. Ore por nós, gente. A gente precisa de oração. Passa por muitas dificuldades, muitas lutas também, viu? Para poder trazer aqui para vocês esse ensino, essa instrução. Não é fácil não. A gente tem que deixar muita coisa de lado. Mas é reconfortante, viu? É muito gostoso. Eu estou aqui, eu fico realizado. Por isso que eu vou aparecer para vocês, para dizer, ó, boa noite. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Laila Tov, grande abraço.